Marcos, capítulo 11, a partir do verso 12. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Verso 20. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Apesar de ser um pequeno trecho desse Evangelho de Marcos, quantas lições se pode tirar dessa leitura que acabamos de fazer? Primeiro que o texto já começa falando da humanidade de Jesus. O texto diz que Jesus teve fome. E tendo fome, ele avista uma figueira e se direciona até ela a fim de buscar algum fruto, figos. Mas o texto diz que Jesus, chegando lá, apesar da figueira ter folhas, não havia frutos. Muitas vezes nós tentamos interpretar esse texto como se Jesus tivesse amaldiçoado a figueira por capricho ou por algum orgulho. Mas certamente Jesus queria dar ensinos preciosos aos seus discípulos que o acompanhavam nesse episódio. A humanidade de Jesus é denunciada. Jesus, como diz o apóstolo Paulo na carta de Filipenses, no capítulo 2, ele não teve por usurpação querer usar, ser Deus ou usar os poderes que ele tinha como Deus. Pelo contrário, Jesus se esvazia e passa a agir como um deles, como um servo. Em várias passagens, Jesus demonstra essa atitude de servo para com seus discípulos. E essa é mais uma. Jesus tem fome, mas não pede a ninguém que vá buscar comida. Jesus tem fome, mas não pede que ninguém vá à figueira ver se tem frutos. Ele mesmo se dirige à figueira e percebe que não tem frutos. A sequência do texto diz, lá no verso 20, que ao passarem de volta em frente àquela figueira, Pedro diz: mestre, olha, aquela figueira que o Senhor amaldiçoou, ela secou. E Jesus vai dar mais um ensinamento para eles, vai falar sobre fé. Ele diz: vocês precisam ter fé em Deus, porque tudo aquilo que vocês pedirem em fé, com fé, não duvidar no coração de vocês, isso se sucederá. Mas Jesus não para por aí. O assunto que eu gostaria de abordar nesse vídeo vem logo agora. Não é sobre a humanidade de Jesus, não é sobre o ensino que ele quer dar sobre a figueira, ou a figueira que não dá frutos deve ser cortada, deve secar. Não é sobre a fé que os seus discípulos precisam ter para que as coisas aconteçam, mas sobretudo sobre o perdão. Jesus vai desenrolando os assuntos para chegar num ponto que ele gostaria de abordar com os seus discípulos. Ele diz: vocês podem pedir qualquer coisa, basta que vocês tenham fé. Porém, quando vocês estiverem orando, se vocês tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem uns aos outros, para que também o seu Pai Celestial perdoe os seus pecados. Naquele episódio, quando Jesus é solicitado por seus discípulos que os ensinasse a orar, já na oração do Pai Nosso, Jesus já diz isso, diz que nós devemos
perdoar assim como Deus já tem nos perdoado. E ele diz mais uma vez, quando vocês orarem, seja para pedir qualquer coisa que o coração de vocês deseje. Primeiro, vejam se não há algo dentro de vocês que tem impedido o agir de Deus, que tem impedido que o poder de Deus se manifeste, que tem impedido que o poder de Deus seja conhecido pelas pessoas. Porque o que vai adiantar vocês pedirem e que seja concedido a vocês, mas se vocês têm problema, tem problemas de relacionamento. Jesus aqui está falando para os 12. Se você observar nesse mesmo capítulo, no verso 11, diz que Jesus desce com os 12 para Betânia. Estão ali todos os discípulos e ele vai tocar no assunto perdão. Ou seja, havia problema entre eles de perdão. E nós que temos caminhado com Jesus, temos proclamado o seu evangelho, temos falado da sua palavra, muitas vezes nós nos pomos de joelho, nos humilhamos a pedir que o Senhor haja em alguma situação, haja em alguma área de nossa vida, que Ele venha em nosso favor para que nossos problemas sejam resolvidos. Mas esquecemos que precisamos ter o nosso coração em paz, precisamos ter o nosso coração livre de mágoas, ressentimentos, e que nós precisamos perdoar, assim como Deus tem nos perdoado. Porque Jesus alerta, se vocês não perdoarem, também o seu Pai, que está nos céus, não perdoará os seus pecados. Como é difícil, como é triste viver sem perdão. Agora imagine viver sem o perdão do nosso Pai, viver sem o perdão de Deus na nossa vida. A certeza de que nós vamos chegar a algum lugar e nós não conseguiremos concluir a nossa jornada se nós não agirmos conforme a palavra de Deus. Se nós não perdoarmos, se nós não limparmos o nosso coração das amarguras, das angústias, das mágoas e dos ressentimentos que porventura tenhamos no nosso coração. Eu não sei você, mas a palavra de Deus é muito clara. Para que as coisas aconteçam em nossas vidas, nós precisamos perdoar. Para que recebamos o perdão de Deus e vivamos em paz, precisamos perdoar. Há alguma dívida? Há algo a ser feito? Há um perdão a ser dado a alguém? Essa é a oportunidade de olharmos para dentro de nós e vermos se precisamos tomar alguma atitude. Jesus não pergunta a eles se alguém os feriu, quem está com a razão, ele só diz, perdoem. Se vocês desejam que o Pai realize coisas na vida de vocês, perdoem, procurem, vasculhem dentro de si. E se acharem, procurem essa pessoa, resolvam esse problema. Que você possa refletir nessa palavra,